Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da Jornada do Mediador. Estou muito contente de estarmos aqui hoje. Vocês sabem que aqui na live das Jornadas a gente sempre tem um convidado muito especial, né, para conversar, para saber, né, ter mais conhecimento acerca do empreendedorismo na mediação. E hoje o nosso convidado é realmente muito especial. Ele é o Dr. Douglas Alexander Prado, negociador, mediador, advogado, sócio da DAP Conflict Management, mestre em Direito, especialista em Direito Civil e Direito Processual Civil, designer de sistemas de solução de conflitos, integrante de diversas câmaras de arbitragem e mediação, superintendente do CONIMA, enfim, é um paulista, né, palmeirense, que já fiquei sabendo, doente, e que está morando no Pará, mas eu vou deixar ele contar essa história pra gente. Eu vou convidá-lo, sejam bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. Tô vendo a Elisete, Neuza, Marineide, Décio. Acabamos voltando. Tive um probleminha aqui com... Desculpem aí, tive um probleminha aqui com a transmissão, mas assim, ao vivo a gente tá sujeito a qualquer coisa, né? Já resolvi aqui o meu problema. Vamos continuar aí com esse bate-papo maravilhoso com o Douglas, né? Doutor Douglas Prado, ele vai voltar. Desculpa, Douglas. Nada, acontece. Desculpa. Intercorrências tecnológicas. Eu não coloquei no modo avião e aí entrou a ligação e a pessoa ficou insistindo. Mas vai desculpando a todos. Sejam bem-vindos aí de o volta. pior é quando aquelas ligações para oferecer serviço da Oi, né, cara? Que eles te infernizam. Né? Te infernizam todo dia. Eles insistem, né? Beleza. Bom, estamos de volta. Mas imagina. Você estava falando, você estava, né, trazendo essa questão, né, do que você faria diferente, né, hoje, e que se você, né, tivesse tido esse conhecimento que já tem, teria focado mais, né, no público, né, na sociedade ou na própria empresa, teria mudado um pouco a trajetória, né, do seu início. É verdade, Rosane. O que eu estava dizendo é isso. E foi bom isso acontecer, porque você vem de uma experiência de mediar, você está em câmaras e ad hoc, e no judiciário, e aí quando você vai para abrir o seu negócio, aí é que está a grande questão. É um ponto, separar a emoção da razão. Eu estava louco, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu adoro a sistemática de resolução de controvérsias. E eu estava louco para abrir um negócio, eu vi um vácuo de oportunidade num lugar onde não tinha empresas assim, com background de bons negócios, de filiados ao CONIMA, aquela coisa toda, não tinha... Enfim, aí eu falei, agora vai. Mas eu analisei, fiz prospecção, achei que o negócio ia rodar e o mercado não estava preparado. Simplesmente não estava e não está. Desde que para aquele tipo de negócio. Agora, essa perspectiva que eu vim adotando agora, se eu tivesse pensado nela antes, e isso é um brainstorm que a gente tem que fazer cotidianamente, porque a gente tem que definir o posicionamento da marca e ele é dinâmico. O posicionamento da sua marca, onde ela está, a sua identidade, ela é dinâmica. E você tem que seguir o mercado e você tem que ir no vácuo de oportunidades aonde ela estiver. Aí hoje essa experiência, para mim, vale e teria sido muito, muito, muito útil
Mas, enfim, É quem, como a quem, gente quem, fala, é, é como a gente fala na própria, né, jornada e tal, a gente sempre diz assim, né? Uma coisa é o brilho, porque a gente sabe que os mediadores, a grande maioria é, vamos dizer assim, mordida pelo bichinho ali da mediação e fica encantado, mas não tem habilidades nem ferramentas necessárias, muitas vezes, para empreender. Então, é necessário justamente abrir esse espectro, né, para poder fazer algo, né, pela sua carreira, né, montar uma estratégia, enfim. Então, é sonhar, mas com os pés no chão, né? Bem com os pés no chão. Você acha, você fala muito essa questão, traz inclusive no seu livro essa questão da mediação online, né? uhum. Dos ODRs e tal. O que é que você acha que isso veio contribuir, né, para a mediação? A questão da tecnologia, ela perpassa o ser humano, né? Nós, bom, vou falar por mim. Eu sou um imigrante digital, que eu nasci antes da década de 80, ali, final da década de 80, começo da década de 90. Eu não vou falar por você, porque, enfim, é falta de respeito. Mas eu sou um imigrante digital. Eu também não sou, não. É, Então tem que se adaptar e aprender a utilização da tecnologia. Os nativos digitais são aqueles, sou eu que falo, não, são as pessoas que estudam, Ethan Cash, Connie Rule, o pessoal aqui da América Latina, o professor Alberto Elizabeth, Franco Conforti na Espanha, e aí vai. Né? São esses estudiosos que fizeram essa delimitação temporal. Né? Os nativos digitais já vêm com aquele chipzinho que tem a tecnologia embutida dentro de si mesmo. E agora nós temos a geração Z, a geração Y, né, que consomem, eles não só usam, eles consomem tecnologia. Isso. E este é o público que a gente tem hoje. Este público, em verdade, é o nosso público-alvo hoje. Né? Porque também, né, porque nós temos. Quando a gente limita o nosso portfólio, você está limitando você mesmo, né? Então Isso. nós temos que ter em consideração o público que é o imigrante digital ou aquele que é neandertal digital, ou seja, que não tem afeição nenhuma à tecnologia e o mercado da mediação empresarial. Nós temos pessoas ainda, e também a mediação comercial, nós temos ainda pessoas dessa área, nós temos que oferecer serviço para eles. Nós temos as pessoas como nós, imigrantes digitais, que já têm uma bastante familiaridade com a tecnologia, e nós temos as pessoas hoje que consomem tecnologia e não querem perder tempo com deslocamentos, não querem perder tempo muitas vezes com conversas presenciais, ou seja, elas têm uma relação com a tecnologia, com o celular, com o computador, com o tablet, com o metaverso, com as questões avatares, com as questões de câmera, aplicativos, com o TikTok, que seja, qualquer eles, sem fazer propaganda, mas já falando deles, diariamente, por hora, por segundo, por minuto, ou seja, toda hora. É. Então, essas pessoas que a gente tem que trazer e pensar nelas também para incluí-las, porque elas vão ter que resolver conflitos. E muitas vezes você resolver conflitos nesta seara, você pode resolver de forma absolutamente síncrona ou assíncrona. Para quem não conhece, o que são tecnologias assíncronas? São tecnologias que não estão no mesmo espaço-tempo. É uma mensagem, chat, plataformas de resolução de controvérsias através de algoritmos, né, de perguntas e respostas, de comportamentos. Por exemplo, uma que funciona extremamente bem, consumidor.gov, é uma negociação intermediada por plataforma, não é uma negociação direta, é assíncrona. E assíncrona, né? Isso que a gente está fazendo aqui é síncrono, né? Nós estamos falando no mesmo espaço-tempo, eu e você, e todos os insta-amigos que estão aqui com a gente. Zoom, Google Meet, todas essas plataformas que você interage no mesmo espaço-tempo. Então, as tecnologias vieram para fomentar as formas de resolver conflitos. A própria política pública, né, do Conselho Nacional de Justiça, lá, a Resolução 125, ela foi se adaptando, né?
ela foi editando diversas outras resoluções para colocar a mediação digital, como eles chamam lá, disponível para os É cidadãos usuários de poder 358, judiciário. né? Tem a 358, exatamente, a 358, que criou lá o SRCL, enfim, alguma coisa assim, o SRC, lá, uma nomenclatura que eles criaram lá. Os juízos digitais, né? A gente já peticionava eletronicamente, aquela coisa toda, através. Muitos tribunais já tinham o EPROC, outros tribunais já tinham aquela outra plataforma de peticionamento, enfim. E as câmaras privadas, agora levando para o lado privado, também foram se adaptando a este novo cenário de clientes, né? Porque se você imagina, ainda mais no ramo privado, eu tenho, por exemplo, eu estava fazendo uma negociação outro dia com um país sul-americano. Você imagina se eu tivesse que me deslocar até lá toda vez? Isso é muito custoso para o cliente. Então nós fazemos por plataforma, né? Nós utilizamos plataforma e funciona muito bem. Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje está aí, né? Ela está vigorando. Então, obviamente que existem os mediadores, aí eu respeito e eu acolho e eu empatizo. Existem coisas que, por exemplo, você só está da cintura para cima, né? Não dá para ver seu gestual de pernas, seu gestual de mãos. Então, fazendo uma análise não verbal, fazendo uma análise analógica do seu comportamento, eu não sei se você está mais receptivo ou menos receptivo ao que está sendo falado. Ok, mas nós temos, a tecnologia vai evoluindo, as questões do estudo do rosto já vai te ajudar e muito, né? Isso aí eu tô sendo muito minucioso. Mas por exemplo, numa reunião, né, você pensa, imagina fazer esse programa aí na sede da OAB Bahia, com vocês, por exemplo. Eu teria que ir até aí, a OAB Bahia teria que pagar passagem, blá, 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 aquela coisa toda. Ou se fosse no CONIA, ou se fosse em outro lugar. Então, as tecnologias vieram e estão para não só auxiliar a forma que a gente resolve conflitos para um público determinado que prefere resolver dessa forma, e mesmo para um público que prefere fazer algo híbrido, envio de documentos com segurança, Sim. tantos assinadores, tantos certificadores, DocSign, PDF-Sign, enfim, nós temos um monte que você pode aproximar, diminuir o tempo e criar contingências para que você possa aproximar não só as pessoas, como o tempo de resolução de conflito. Então, na minha visão, a tecnologia é mais uma ferramenta de fomentação de resolução de controvérsias. Patrícia, um beijo. Patrícia Carvalho, lá da Boa OAB, noite. presidente da Comissão de Mediação e Conciliação da OAB Jabaquara, lá na minha terra, pertinho de onde eu morava. Patrícia, querida, amiga, professora, demos tantas aulas juntos lá na Ana Isolde, lá na Auge. Patrícia, um beijo, querida. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Uma fofa. Então, Rosane, para mim, é muito claro que a tecnologia está, ou a gente se adapta, ou a gente vai ficar para trás. Não estou dizendo que é melhor ou pior. É outra forma de resolver controvérsia. É mediação? É mediação. Você vai usar algumas técnicas? Vai usar algumas técnicas, mas você tem que estudar, como tudo na vida. Você tem que se preparar para atuar nesta seara. Eu gosto muito de trabalhar desta forma. Principalmente onde eu estou, longe de tudo, longe de todos, né? Principalmente dos grandes centros. A gente sabe que o grande centro é o sul e sudeste, né? Então nós também, eu no norte, você no nordeste, a gente para se aproximar e para crescer profissionalmente, muitas vezes essas ferramentas são fantásticas. Sim. Inclusive, na época da pandemia mesmo, acho que muitos advogados acabaram conhecendo o método em função disso, né? Dessa disponibilidade de se fazer no online, né? Dessa celeridade que a mediação proporcionava com a questão da justiça, né? Fechada, enfim. Eu acho que a pandemia, eu acho que passou, mas as pessoas ficaram. A gente, às vezes, até marca reuniões que presencialmente vai um número muito menor de pessoas para aquela reunião do que se tivesse sido online, né? E a questão também de você atingir o interior do estado. Então,
eu vejo isso, às vezes a gente faz reuniões com subseções no interior do estado para atingir justamente o público dos advogados que estão no interior. Imagina se a gente fosse ter que fazer uma viagem para cada subseção dessa para poder, né, conversar com os advogados. Então, eu acho que essas facilidades vieram muito. Foi esse motivo que te inspirou a escrever esse livro? O que é que te motivou? Foi. Na verdade, essa motivação veio desde quando eu fiz o mestrado na Argentina, com o professor Alberto Elizavetsky, isso lá nos idos de 2014. Eu fiz mestrado lá em resolução de conflitos, né? E eu fiquei muito curioso. Eu era um mediador, assim, absolutamente avesso a esse tipo de coisa. Eu falei, não, ainda mais que eu estudava análise do comportamento, sou formado em analista de comportamental, estudei com o Alan Fisi, a questão da leitura corporal, tudo. Eu falei, pelo amor de Deus. Não vai dar certo. Curioso. Fiquei muito curioso. Assisti lá as aulas, fiz um seminário de Online Dispute Resolutions. Eu falei assim, eu fiquei curioso com isso. Eu fui me aproximando, comecei a gostar, comecei a utilizar, comecei a me aprofundar. E aí eu criei assim, eu falei assim, isso aqui é mais um produto a ser vendido. Porque tem, Rosane, eu encontro pessoas que quando a gente fala, eu falo assim, gente, mediação é produto. Mediação é um produto, é uma ferramenta de gestão de controvérsias, como a conciliação. A gente tem que saber vender o produto. Né? As pessoas falam, não, é quase como se fosse um sacrilégio falar isso. Assim, gente, se a mediação fosse tão nobre que não se pudesse falar sobre ganho, sobre captação de cliente, nada disso. Aí geralmente eu pergunto a meus alunos, eu digo assim, a medicina também não é tão nobre? Então faz de graça, né? Salva vidas, assim, né? Então. Não deixa de ser nobre. Eu sou pragmático, porque vem do meu viés na questão da empresa, eu sou muito pragmático. Gente, é uma ferramenta de gestão de controvérsias, como a conciliação, como a arbitragem, como o judiciário, como o dispute board, quando você precisa de um comitê, como outra ferramenta, ou conversas, negociação direta, é outra ferramenta, é uma ferramenta de gestão de controvérsias. Né? Ou você entende isso, né? Ou você tem que repensar exatamente isso que você falou, tem que repensar o que é ser profissional. Se a gente quer que profissional, não só profissionalizar, mas atuar de forma profissional, você tem que agir de forma profissional. Então, para mim, a tecnologia, resolver conflitos através da tecnologia foi só uma outra ferramenta. E você tocou num ponto agora muito interessante. Você fala, nós fazemos reuniões, e aí vem uma cautela de um professor, né? Muitas vezes as pessoas podem se reunir, mas não vão, por causa que se apoiam na tecnologia. Não é isso que eu estou falando aqui, de usar a tecnologia como uma panaceia de resolução de controvérsias. É mais um recurso. Funciona muito bem reuniões híbridas. A gente faz uma reunião inicial através da tecnologia. Se o negócio firmou, se fechou, se aceitaram, vamos fechar o contrato? Manda-se o contrato de negociação ou de mediação. Assinado o contrato, vai ter mediação, então aí eu me desloco, se as pessoas fizerem, aí me desloco até o local, e aí a gente faz presencial. E outras reuniões, muitas vezes em cálculos, a gente pode fazer online. Não é sacrilégio, é perfeitamente possível fazer as formas, fazer a resolução de forma híbrida. Não há problema nisso também. É desenhado, né, Douglas? Exatamente. Junto com os mediandos, né? Aí é que está a questão. Todo mundo pergunta, não, de desenho, porque o designer de desenho, o nome é lindo, né? Nossa, eu sou um designer de solução de problema. É bonito pra caramba, eu tô me achando. Designer é isso. É você esboçar um desenho e este desenho ser finamente construído por várias mãos. Seja pelos consultores jurídicos, sejam pelas partes, que são os protagonistas do desenho. Então, e outro, o desenho ele não precisa ser, e aí já vai o spoiler, né, já vai uma dica, aí daqui a pouco vão pegar minhas ideias, vou começar a vender pãozinho ali na rua.
você não precisa fazer um desenho único, de um sistema único só. Você pode fazer um desenho de contingências. Se a gente não proliferar neste desenho, a gente pode ir por este caminho. Como você disse, essa é a questão. Só que este desenho tem que ter a contribuição. Porque um lápis só não faz um desenho bonito. Ele vai fazer contornos. Então, quando você coloca cores no desenho, o desenho fica muito mais aprazível, fica muito mais bonito. E quando as mãos são várias, o desenho vai ser construído de uma forma que todo mundo vai falar, esse desenho também é meu. Não é do Douglas, não é da Rosane, não é do X, não é do Y. Esse desenho também é meu. Então, terminando de responder a sua questão, para mim a tecnologia faz parte de um desenho agora. E eu, graças assim, por esforços e por estudar, acredito que é uma ferramenta muito válida. Isso motivou eu a escrever a evolução da política pública através do meu livro, fazendo um retrato. No capítulo 2, já, se me permite, de como a mediação ainda eu estou falando no campo judicial, tá? Ainda não seria a palavra humilde, mas ainda ela está muito estável. O próprio Poder Judiciário, sistematicamente, todo ano pede, vamos aumentar o número de soluções através da mediação e da conciliação, não só para diminuir o número de processos, mas da adequação para resolver esses procedimentos, né? Então, assim, eu faço esse retrato dizendo, olha, a tecnologia pode vir aí para aumentar esses números. E, né, vamos utilizar uma ferramenta boa desde que as pessoas sejam capacitadas. A capacitação também é tudo, né, Rosana? Com certeza, primordial. Seria o básico. Com relação a muitas pessoas, eu queria dar boa noite aí a todo mundo que está entrando. Eu estou vendo tanta gente bacana. Rebeca, Neuza, Davi, Rony, meu amigo. Que bom Rony, que vocês nome estarem lindo. aqui. Um nome lindo. Fez o gol da vitória do Palmeiras. Palmeirense aí, Rútil. Muitas pessoas, quando falam, né, da questão dos ODRs, assim, falam muito a questão da segurança. Falam que muitas vezes pode não ter, pode quebrar o sigilo, ou que as pessoas podem não estar no ambiente adequado. Como é que você traz esse tema da questão da confidencialidade, do sigilo, no seu livro? A questão da tecnologia, a questão da segurança das informações, talvez seja um ponto sensível, né? Principalmente, não só na mediação, mas em toda e qualquer reunião ou um trabalho que você necessite da confidencialidade. E é o caso da mediação, né? A lei assegura a confidencialidade, né? Nós não estamos isentos, Rosane. Para mim, apesar da lei prescrever um monte de princípios da mediação, escritores e colegas estudiosos falarem um monte de princípios para mediação. Para mim, o princípio mais básico da mediação é a boa-fé. Se a gente não tiver boa-fé, com segurança ou sem segurança, com contingências ou sem contingências, com criptografia ou sem criptografia, com assinadores digitais ou sem assinadores digitais, com proteção de IP ou sem proteção de IP, nós estamos fadados ao insucesso, né? É óbvio que a gente tem que observar todas essas questões. Você veja que com a pandemia, todas as plataformas evoluíram. Estou falando plataformas de videoconferência, tá? Todas as plataformas evoluíram para a criptografar os seus dados. E só isso já ajuda muito. Agora, não tem como evitar de alguém estar gravando, de ter alguém aqui atrás do meu fundo verde, gravando a nossa conversa. E depois utilizar isso como prova. Só que é o seguinte, essa prova é inválida. Sim. Né? Então, se a pessoa já vai gravar para usar como prova num processo judicial, onde teve uma mediação predecedente, e essa mediação resultou num acordo, assim, para mim, um negócio completamente sem pé nem cabeça. É dar um tiro no próprio pé, né? Se isso foi feito de forma absolutamente privada, onde o ambiente, via de regra, nas câmaras, pelo menos nas câmaras onde eu atuo,
É um ambiente absolutamente seguro e confidencial, e é um ambiente absolutamente controlado, né? Uma sala onde não vai entrar. E isso é feito num termo de mediação. Você, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu vou lá na mediação, é tudo flexível, não sei o quê. Mediação é processo. É um processo, é um procedimento. É flexível? É flexível, mas tem início, meio e fim. Muitas vezes o meio vai para o fim, o fim vai para o começo, mas ele vai ter um andamento. Sim. Então, se você tiver as contingências de ter essa segurança, isso já ajuda demais. Já ajuda demais. Mas a gente não. A resposta é: a gente não está isento de ter má fé. Infelizmente, não só no país onde a gente vive, mas na sociedade global onde nós vivemos, existe ainda muita má fé, mas existe pessoas ainda que querem resolver, né? E vão cumprir o seu acordo. Eu não sei se você ouvia isso quando você estudava mediação, mas eu sempre ouvia isso. Olha, a mediação, o autocumprimento é um dos maiores benefícios da mediação, justamente por causa da boa fé que as pessoas estão ali para cumprir, né? Estão ali por de vontade própria, pela autonomia da vontade, pela autodeterminação, estão porque querem, não porque foram mandadas, ouviram a pré-mediação e ficaram porque quiseram, houve a adesão ao procedimento. Então, nós temos essas questões. São isentas? Você tem contingências? Tem. As gravações vão vazar? Olha, se eles invadem o que. Se já invadiram o Pentágono, né, que é o centro militar norte-americano, quiçá invadir uma mera mediação que fica guardada num servidor de uma empresa privada de gestão de controvérsias ou de um tribunal. Então, pode acontecer? Pode. Vai precisar gastar bastante dinheiro para fazer um hacker fazer isso? Vai precisar gastar bastante dinheiro, entendeu? Para um hacker fazer esse tipo de coisa. Alguém pode gravar? Pode. Mas essa prova vai ser invalidada. Se for utilizado isso, vai ser invalidado. E tudo isso eu levo para uma reflexão, e aí são as perguntas da negociação, né? Para quê? Para procrastinar? Para prejudicar a outra parte? Então, por que você veio para a mediação? Né? Então, isso não ia dar certo de qualquer forma. Então, são reflexões. Mas a resposta é: não estamos isentos. Mas a gente cria ambiente máximo seguro possível para ofertar aos clientes. Né? É o suficiente? Na maioria das vezes é o suficiente. Mas assim, a gente não está isento de uma mente, né, uma mente gloriosa ou não, levar um insucesso através de fraude, ou seja, de busca de informações. E é interessante também o mediador estar atento se muitas vezes essa desconfiança ou essa desculpa ou esse indício que ele acha que pode acontecer, muitas vezes pode estar sendo autossabotagem no sentido de não utilizar, ou ter receio, ou ter medo de utilizar, enfim, né? Eu acho que essa questão do autoconhecimento, eu sempre falo isso, né? A questão desse autoconhecimento do mediador é fundamental, né? Junto com a técnica, para ele poder... Eu utilizo algumas... por isso que eu te falo, quando a gente vai entrar num procedimento, na reunião inicial, como o pessoal costuma chamar a pré-mediação, ou na reunião inicial, que seja, eu costumo dizer várias coisas que vai acontecer. Eu falo, na reunião online, eu vou perguntar, vocês vão ter que levantar, vão ter que filmar o ambiente, vai ter que ter uma parede lisa, vai ter que filmar se tem gente perto, tal. Por quê? Por causa disso. Nossa, mas isso não precisa. Por que isso? Eu falei assim, pela segurança das informações de vocês. Pela segurança. Vai evitar? Não vai. Mas eu procuro fazer contingências. A gente costuma falar em estratégia militar de contingências. É um termo que eu gosto muito de usar, porque são contingências. São estándares que você acaba desenvolvendo no seu trabalho para tentar evitar. Né? Mas, assim, e o mediador tem que estar... Oi? Boas práticas. Não entendi. Boas práticas. O mediador, quando vai para a área da mediação através das tecnologias da informação e da comunicação, não é simplesmente eu faço mediação posicional, faço mediação presencial
e vou para o outro lado. Tem que estudar, tem que se capacitar, tem que saber trabalhar com tecnologia. Porque você pode criar um clima ruim se você não sabe lidar com o Zoom, se você não sabe lidar com e-mail, com chat, com WhatsApp, com o Telegram, com o Google Meet, com o Webex. Nossa, eu só uso o Microsoft Teams. Meu, vai se capacitar em Microsoft Teams. É uma outra plataforma, é diferente do Zoom. Você vai ter. Os cliques lá são diferentes. Ah, não, cheguei e vou fazer. Cheguei e vou fazer. Isso acontece demais, principalmente na área pública. Você marca uma mediação. Nossa, quantas e quantas vezes eu tentei marcar mediações digitais para resolver questões em diversos tribunais, tá? E eram casos mesmo, casos pessoais meus. Porque a empresa não respondia, não queria negociar, então vamos consumidor.gov, você só pode lidar com as empresas que estão cadastradas, perdão. E aí eu ia para o tribunal tentar, aí não marca, não te respondia, a plataforma não funcionava. Quer dizer, tem que criar, as pessoas têm que estar preparadas. Não adianta ofertar um serviço que você não sabe como funciona. Então, você acha que hoje a gente já está chegando, né, assim, nos minutos finais da nossa live, passa muito rápido. A vontade que dá é ficar, continuar, né, conversando. São tantos assuntos, eu ainda tenho tantas perguntas, eu não sei nem o que eu vou fazer. Mas você acha que hoje o mediador é importante, então, que ele também tenha essa qualificação, né, na tecnologia, ele tem essa habilidade na tecnologia para ele ter esse campo maior de empreender, né, de empreendedorismo? Seria necessário as duas coisas, né? Se quiser, aquela coisa, Rosane, vai querer empreender nesta área, não adianta nada. Eu vou abrir uma câmara, eu vou abrir uma empresa de gestão de controvérsias, se é isso que você quiser fazer, ou vou trabalhar com gestão de controvérsias também na área também online. Vai estudar. Vai estudar, que senão você vai achar que o buraco é raso, o buraco é fundo, vai sujar toda a tua calça. É simples assim. Então vai estudar. Se você não quero, vou trabalhar com mediação presencial. Foco no teu perfil. Você tem que ter perfil para aquilo. Não adianta você. Não, vou aprender fazendo. Essa história de aprender fazendo no empreendedorismo. Não estou falando na mediação. No empreendedor, porque o mediador aprende fazendo. No empreendedorismo, vou empreender. Aprender é arriscado. Não sou eu que falo. São as empresas que te dão o subsídio, Sebrae, a Federação das Indústrias. Vou empreender fazendo, vou aprender fazendo. Cuidado, cuidado. Então, estude, se capacite. Eu vou trabalhar só com mediação através de tecnologias. Estude. Estude. Mesmo que você for mediador trabalhando com isso, eu vou me filiar a uma. Olha, vou a MOL, sei lá, uma outra. Ligou, sei lá, outra empresa me chamou. Faça o treinamento. Eles oferecem treinamento. Faça o treinamento para não ser surpreendido. E outra, utilize a ferramenta. Marque uma reunião com um colega de família. Faz uma mediação simulada. Né? Treino. Preparar. Fazendo paráfrase, a minha querida Ana Gonçalves, a ex-presidente de honra do ICFML. Preparar e preparar. Para tudo na vida. Para tudo na vida. Negociação, vai trabalhar com arbitragem através de tecnologia, estuda, análise de documentos enquanto você está falando na reunião, você fazer mais de uma coisa. Trabalhar com tecnologia, põe uma coisa na sua cabeça. Você nunca vai estar fazendo uma coisa só naquele momento. Você precisa de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Estou aqui falando com você, enquanto você está falando, eu tenho 3 telas aqui. Além do celular, eu tenho outro celular para ver se está funcionando. Eu tenho uma tela aqui trabalhando contigo, os pontos que a gente está falando, e tem outra ligada no WhatsApp para saber se acontecer alguma coisa, você me mandar uma mensagem. É assim que funciona o negócio. Você vai ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo. E vai ter que ser bom nisso. Porque se os clientes perceberem que você está com uma incongruência, não chegue e fale, não é. Admita, dê 2 passos para trás, para dar 3 para frente. Admita, fala, não, estou com um problema até que nem aconteceu com a gente, estou com um problema até que vou voltar daqui a pouquinho. É assim que funciona.
É assim que funciona. A tecnologia é excelente, mas cuidado, se isso vale de experiência, cuidado para ela não dar, para ela não ser um buraco mais fundo do que você imagina. Uhum. É maravilhoso. O Douglas, para encerrar, eu tenho uma última pergunta e depois a gente vai aí para as despedidas. Com relação à questão da inteligência artificial, o que é que você acha que isso impacta, né, para o mediador? Você acha que isso vem para somar, isso vem para atrapalhar? Como é que você vê essa questão? Eu acho que aqui, ainda para o nosso cenário brasileiro, apesar de a gente estar vendo em outros lugares, por exemplo, Nova Zelândia, que já tem o juiz digital, né, que já produz sentenças repetitivas, eu acho que nosso cenário brasileiro ainda está um pouquinho acanhado nesse sentido. Mas a gente tem que estar preparado, que isso uma hora vai chegar, né? Eu não sei se a repetição de sentenças, a repetição Nós temos agora a questão lá do chat GPT, que você fala e o cara te dá uma sentença arbitral, né? Um Contratos. contrato. Isso tem que ter as ferramentas, Rosane, tem que ter cautela, tem que analisar, tem que estudar. Como eu acabei de falar, tem que se preparar, estude, faça, utilize, não saia por aí já divulgando uma coisa que você não conhece. Se você não conhece, não divulgue, não utilize, vá se capacitar. Eu acho que a inteligência artificial impacta a nossa vida em tudo hoje em dia. Em tudo, absolutamente tudo. Por exemplo, se eu não desabilito aqui algumas coisas no meu celular, eu falo alguma coisa, o celular vai captar e quando eu vou no Google, começa a pesquisar aquelas coisas que eu tinha acabado de falar. Entendeu? Vou passar férias em Aracaju. Aí eu vou lá no Google, não sei o que, eu começo. O Google abre já lá, no Booking, reservas em hotel, não sei. Isso está dentro da nossa vida. Né? Eu quero resolver conflitos, não sei o que. Vai lá, começa a aparecer um monte de câmara de mediação, de resolver conflitos, poder judiciário, essas coisas. Isso impacta. Já impacta destas formas, como nós nos comportamos como seres humanos. Né? Hoje você, por exemplo, hoje eu peguei aqui no meu condomínio, peguei o elevador para ir na academia, aí esqueci um negócio, esqueci a garrafa d'água, subi, a pessoa desceu comigo, estava olhando para o celular. Esqueci a água, voltei depois de uns 10 minutos, a pessoa estava no elevador. Eu falei, que coisa acontece? Não, é que eu perdi o andar. Ela estava passeando de elevador e ficava no celular, né? Então as pessoas estão sendo impactadas de uma forma muito voraz pela tecnologia. A tecnologia ela está conduzindo as pessoas, né? Isso é bom, mas é ruim também, porque nós somos seres humanos, nós somos seres que precisam de interações com outros seres humanos, ainda, né? Ainda precisamos. Então a inteligência artificial, ela no sentido de resolução de controvérsias, ela precisa ter muita cautela, porque precisamos de análise daquilo que está sendo feito. Vai ajudar? Vai, mas tem que ter, na minha concepção, na minha humilde concepção, tem que ter análise ainda do ser humano. Eu concordo. Inclusive, você falou disso, a gente fez agora, no Dia da Mulher, uma live lá pela Comissão de Mediação, e onde eu estava entrevistando, até junto com Ana Giareta, que chegou aqui agora, que é membro da comissão, uma mediadora que trabalha a questão da parentalidade distraída, ou seja, o impacto da tecnologia dentro das famílias, na criação dos filhos, né? Então, assim, a gente sabe que esse bom senso, ele é necessário, né? Porque cada hora a velocidade das transformações tecnológicas são tão grandes que realmente fica evidente, né, a necessidade do mediador se informar, procurar entender melhor. E nada melhor que isso do que estar tendo o seu livro, que vem aí como uma referência, né, para os mediadores. Eu acho que é uma obra importante, né? É um tema instigante, é um tema importante, que é mediação em tecnologia. Fala um pouquinho aí desse... Olha o livro aí, gente. Ainda é lindo o livro. E já está à venda? Fala um pouquinho aí do livro. Já está à venda. Onde é que o pessoal Está no pode site, encontrar? no site da editora Arraiz. Eu vou colocar aqui nos comentários. Tá.
Arraiz é com dois R's. Arraiz.com.br, tá? Hum. Obviamente, como eu sou um adepto à tecnologia, o e-book tá para sair, ainda não saiu por questões tecnológicas, ainda não subiu para o Kindle, para o Amazon, para o Apple Store, aquela coisa toda, mas vai haver uma versão digital, o e-book dele. Mas, para quem quiser ele físico, saudosista, que gosta do físico, do livro físico, no site da editora Arraiz, arraiz.com.br, é só Ah, eu digitar lá. adoro livro físico Eu para poder ir também, riscando. eu também. No site da editora Arraiz. O livro, ele tem como base a minha dissertação de mestrado, né? Lógico que depois eu complementei muitas coisas, em que eu pesquiso o caminho da política pública, né? O caminho da mediação judicial e a privada. Eu faço uma análise sistemática do relatório Justiça em Número dos últimos 12 anos, né? De que forma a mediação online ou as tecnologias da informação e da comunicação fomentaram e podem fomentar a forma como a gente faz a gestão de controvérsias, de conflitos nos dias atuais. Muito na linha das pessoas que querem resolver através da tecnologia, que a tecnologia está, né? Parafraseando agora também um querido amigo, Adolfo Braga, a tecnologia está. Ou a gente usa, ou a gente não usa. A gente pode escolher, ainda dá para escolher. Mas o quanto a mediação pode ser fomentada. E aí, de uma forma judicial, claro, mas de uma forma reflexa a mediação privada. As câmaras privadas, elas já há muito tempo elas já vêm utilizando sistemas híbridos de resolução, né? Então, um passo à frente. Mas, como isso pode ser positivo, né? Então, o livro traz essa história, faz esse retrato de que a gente ainda está aquém do que poderia estar resolvendo através da mediação especificamente, e como a tecnologia pode as particularidades da tecnologia, da mediação tecnológica, e como ela pode fomentar a resolução de controvérsias através da mediação nos dias atuais. Maravilha. Douglas, muito obrigado. Agradeço muito. Queria que você assim deixasse o que é que você gostaria de deixar de recado ou de mensagem para quem está com a gente aqui na live, ou quem vai ver a live depois, né? Os advogados, mediadores, enfim. O que é que você gostaria de dizer, assim, para finalizar? Bom, primeiramente, Rosane, agradecer a você, né, por essa oportunidade. O tempo passa rápido quando a gente fala daquilo que a gente ama, né? Então, essa oportunidade, dizer que estou sempre à disposição de você quando precisar. Parceiro de Conima, né? Eu estou no Conima há muitos anos. Saí, voltei, aquela coisa toda. Agora a gente é superintendente, eu aqui no Pará e você aí em Salvador, Bahia. Terra linda, maravilhosa, saudade. Faz tempo que eu Quero ver se não... você vem aqui, viu? Não, E aí justamente, dá uma você é passada aí. Palmeiras em São Paulo e Bahia aqui. Eu vou dizer que, opa, até bateu aqui, eu vou dizer que eu sou só Palmeiras, vai. Mas o que eu posso deixar de recado é que, para quem quer empreender com a mediação, não é só empreender naquilo que todos fazem. Né? Quando dá aula de mediação, e você sabe muito bem disso, a gente costuma utilizar muito um jargão dizendo, se você fizer, na resolução de conflitos, se você fizer sempre a mesma coisa, você vai ter resultados parecidos. Então não faça o que está todo mundo fazendo, porque senão você vai ter muita concorrência. Então analise seu concorrente, analise a concorrência. Né? Não estou dizendo para inventar a roda, mas você pode agir e trabalhar de outras formas, em parceria, em mediação ad hoc, dentro de empresas, no setor de ombudsman, no setor de resolução em company, no comércio, nas escolas. Nossa, o Os campo é tão hospitais. fértil, hospitais, o campo é tão fértil na troca de serviços, o escambo de tarefas profissionais. Olha, eu ofereço serviço de mediação escolar, se vocês não cobrarem as mensalidades dos meus filhos, olha aí,
Você, de uma forma indireta, você está ganhando dinheiro e não há, olha, muitas aspas, tá? Você não está prostituindo os seus serviços, você está fazendo um excelente serviço para a sociedade escolar, para aquele âmbito da sociedade escolar, né? Então, assim, não ponha o foco em um objetivo único, mesmo porque, e isso você sabe muito bem dentro do Conima, todo o evento do Conima a gente tem um workshop de como montar uma câmara, ainda não se vive só disso no Brasil. A gente precisa de tarefas paralelas, a gente precisa de profissões paralelas, né? Então, foco, diversifique, estude, analise, né? Veja o mercado. São essas dicas para o empreendedor. Quanto à questão da tecnologia e da mediação, se for trabalhar com isso, se capacite, estude, entendeu? Vá atrás, não faça algo como qualquer coisa na vida deveria ser assim, mas não faça algo que está aquém, ou, aliás, além daquilo que você pode oferecer aos seus clientes. Lembra, um cliente satisfeito gera mais clientes. Estude, aí depois você atua. Maravilha, Douglas. É perfeito o que você falou, justamente é o que a gente fala lá na jornada, que é essa questão do mediador, ele trabalhar de diversas formas, ter diversas frentes, né, de trabalho, de poder empreender. E eu fico muito feliz de você estar trazendo esse conhecimento. Vou comprar o livro, depois eu vou aí pegar esse autógrafo. Quando você estiver em São Paulo, eu vou lá pegar essa dedicatória lá no livro, viu? Vai ser um prazer enorme, né, estarmos nos conhecendo pessoalmente, mas fica aqui o espaço e a gente podendo fazer parcerias vai ser muito bom. E fica aí, pessoal, fica mais essa aula, né, que a gente teve, esse aprendizado que a gente teve com a experiência aí, né, do Dr. Douglas Prado. Acho que todo mundo poderia ver lá o livro, né, que ele está lançando. E segunda que vem a gente volta com mais uma live da Jornada do Empreendedor, com mais um convidado especial para que a gente vá trilhando essa jornada e aprendendo com a experiência, né, dos profissionais e das pessoas incríveis que nós temos na mediação e nos métodos autocompositivos aqui no nosso país. É muita gente boa. Agradeço demais a companhia de todos vocês. Gratidão. Até a próxima. Tchau, Boa noite. Boa pessoal. noite. Obrigado. Um beijo. Tchau, tchau.